Olá família, eu sou Bruno Mota e esse é o canal Caminho do Sagrado. Família, muito obrigado por você estar assistindo esse canal. Desde já, deixe seu like aí embaixo, se inscreva nesse canal. Será de super importância para o nosso crescimento, entendimento e nossa motivação para novos conteúdos. Família, hoje eu gostaria de falar sobre um fato muito interessante, muito discutido, muito buscado por muitas pessoas, filósofos, espíritas e todos os praticantes de entendimentos de atos religiosos pelo mundo, pelo Brasil. E hoje eu gostaria de falar sobre a quaresma, que é a quaresma, é a prática da quaresma levada dentro de algumas significações de religiões, de alguns atos religiosos, alguns praticam, alguns se reservam. E para que todos tenham um entendimento, a quaresma ela é um fato que ela antecede a separação da carne, a separação da carne. Então, o princípio da palavra quaresma, do latim 40 dias, quarentar, é 40 dias de se reservar pela carne. Então, a quaresma ela vem simplificada pela igreja tradicional, católica, apostólica romana, desde o século IV, onde há muita assimilação exatamente daqueles que procuraram, os grandes sacerdotes da época, então procuram a se reservar com essa particularidade. Então a tradição diz que ao entrar a festa da carne ao término da quarta-feira de cinza, simbolicamente se inicia um período da quaresma, pelo fato de 40 dias, se reservando até o domingo de Ramos. A Igreja Católica, com seus diversos fins, a Igreja com todos os seus costumes da época, é claro que o mundo obedeceu muito essa particularidade, e no Brasil, hoje, em pleno século, exatamente nós trazemos ainda essa particularidade. Repare que ainda temos muitas particularidades de religiões afro e algumas religiões que estão integradas no Brasil por algum costume, cumprindo ainda esses costumes católicos. O que nós temos que observar, primeiro, é o contexto da palavra quaresma. Então, quaresma estabeleceu também o fato da antecede ao período da Páscoa, e a separação do período da separação da carne por 40 dias. É muito interessante uma filosofia que muitos outros filósofos, outros escritores também tentaram buscar, onde o inglês John Maredon, o inglês, ele fez uma comparação desse ato de 40 dias exatamente, trazendo uma descoberta dentro do efeito metafísico, tentando descobrir alguns fatos por que desse 40. Então ali foram os grandes filósofos como John Maynard Jones, ele exatamente tentou edificar essa explicação para aquela época, os grandes filósofos que eram à frente do seu tempo, e tentaram descobrir o porquê desse significado. Então fizeram várias comparações dentro de alguns manuscritos, que anteceram alguns equinócios, também que obedeceram aos fatos equinócios, por ser 4 estações, Então você pega dentro da filosofia, você pega dentro de várias vertentes que ainda obedeceram essas vertentes, que ainda trouxeram essas vertentes para esse entendimento. Então ali você tem o jejum de Jesus Cristo, que antecedeu os 40 dias no deserto. Você também vai ver algumas coisas no manuscrito de Noé, o seu dilúvio de Noé também se comparou a 40 dias de dilúvio. Então assim, a gramatura do catolicismo em si, a gramatura, essa expansão de entendimento de grande filosofia, trouxeram exatamente alguns outros fatos que trouxeram essa relevância dos 40. Então, toda essa filosofia da quaresma se adaptou ao longo do tempo, se adaptou através dessas tradições, porque a Igreja Católica era sendo muito forte dentro dessas denominações, dentro dessa particularidade, e já no Brasil, hoje nós vivemos, claro, dentro dessa particularidade do Brasil, com essa filosofia toda dentro do Brasil,
nós fazemos uma comparação desse efeito metafísico, né? Onde é o momento propício para a realização de um jejum, de separação, num período de carne. Então você para reparar o quanto ainda essas tradições antigas elas são vivas dentro do nosso ordenamento, do modo de viver e a ser adaptados até àqueles que não são católicos e que não acreditam nessa particularidade. Eu sempre falo que no Brasil vivemos egrégoras antigas, de ancestrais, de passados, e como seguimos essas coisas até hoje. Para muitos maldição, para outros uma filosofia inútil, para outros simbólica por respeito. Mas para o meu entendimento, é o que eu sempre digo, precisamos entender o que praticamos, precisamos exatamente compreender aquilo que nós lemos, o que vivemos, porque nós não podemos estar carregando coisas que foram no antepassado, nós não podemos estar exatamente, na minha visão, carregando coisas que nos antecederam, que já se foram, que não nos cabem mais. Então a quaresma, ela vem também, algumas religiões, como a Umbanda, né, elas trazem, até um pouco do candomblé, algumas tradicionais do Umbanda, dessa misturança, eles respeitam o lado da quaresma. Agora, por que respeita essa particularidade? Porque os ancestrais faziam, ok, está funcionando, axé. Mas é sempre importante a gente buscar os conceitos primícios dessas particularidades. Alguns outros místicos vão dizer que a egrégora dentro da fase da quaresma fica muito forte devido a algumas outras filosofias ligadas a alguns sincretismos religiosos, angelicais, místicos, sobrenaturais. E começam a mesclar tudo isso, né? Essa separação, sendo que foi períodos de separação pelo um fato religioso que ocorreu. E é o que eu sempre digo, quando um faz, todos os outros fazem. Quando a mente cria, todo o restante cria também exatamente. Então nós temos que mudar essa ideia de concepção e perguntar se também é bom você seguir essas ideias no qual foram passadas para você e você segue isso. E outra coisa a se perguntar é o porquê que você ainda acredita nisso. Se está funcionando para você, tudo bem, maravilha. Mas desde que você também analise com outros olhos se funcionou realmente. Ou se sua cabeça criou uma leve expectativa daquilo que funcionou rapidamente e não modificou nada. O mais importante funcionar é modificar. É modificar. E aí as religiões começam a fazer uma grande egrégora desse simbolismo, né? Essa prática da Igreja Católica consolidou, né, desde o século IV depois de Cristo. Então, até hoje as religiões elas vêm trazendo, alguns ancestrais, eles vêm trazendo isso de alguns cultos também dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, né? Eu lembro que quando seguia tradições católicas, que eu vinha de uma particularidade de pais que vinham de tradições católicas, né, também um pouco de tradições católicas, a gente não podia comer carne, né? Tinha toda uma separação, não podia falar atos pecaminosos, né? Eu, quando pequeno, eu fui católico também, então, assim, fui envolvido dentro do catolicismo, também dentro do espiritismo, porque o espírita, naquela época, se ele era espírita, ele não dizia que era espírita, ele dizia que era católico. Então, há um fato desse preconceito, há um fato dessa separação, porque, veja você, o Brasil ainda, dentro da filosofia há tempos, de nós, todos os que analisamos com todos esses contraconceitos que estão dentro dessa existência, nós temos que exatamente começar a separar aquela coisa do joio e do trigo, separar-se exatamente, se você respeita, vai na sua tradição, eu sempre falo, tá funcionando para você, continua, né? E é sempre importante nós descobrirmos exatamente se é aquilo que a nossa vida está determinada para poder seguir. Então a quaresma, ela vem ainda a cada ano, né? Cada ano ela vem ainda para poder somar mais e agregar mais egrégoras do símbolo do respeito, né? Então você vê comércio, você vê muita gente obedecendo esse fato todo, aí depois vem a agregação do chocolate,
do cacau que saiu para o mundo, aquela coisa da comercialização. Pois dentro da conotação filosófica de um efeito sagrado, de entendimento do efeito sagrado, até porque a nossa tangente, o nosso canal, o nosso caminho sagrado, entendeu tudo que o sagrado move até dentro de religiões, somos nós, apesar de eu ser praticante de algumas religiões, sim, mas é uma ideia que também devemos refletir. Eu, por exemplo, praticante de Umbanda, não trago essa filosofia de respeitar a quaresma para mim. Eu respeito, a gente se reserva também, porque alguns se aproveitam desse fato da egrégora. Eu gravei um outro vídeo, eu vou deixar na descrição aí embaixo um outro vídeo, que fala sobre, vou ver se eu deixo aqui em cima na descrição, onde que fala exatamente sobre a egrégora, né? Eu gravei um vídeo anterior falando sobre a egrégora de 2 de 2 de 2022, o que cria. Então, a nossa cabeça, ela é capaz, a mente também, a mente, dizia um velho filósofo, que ela traz, ela projeta, consegue projetar várias egrégoras. Então, a energia é muito grande através da nossa cabeça, ao ponto de pensar e agir e fazer algo. Porque a quaresma ela foi obedecida através de uma centralização energética para a época e predominou até hoje. Alguns filósofos vão dizer que norte, sul, leste, oeste remete a 4, né? A dualidade do masculino e feminino por 2 vezes. Então existe esquadrejamento, tem geométrico, então existem diversos fatores que vocês vão ver, mas o maior fato da quaresma, se vocês pararem para analisar, é simplesmente obedecer um dogma que foi no século IV depois de Cristo, que os monges se separavam exatamente para se santificar, para queimar o efeito da carne. Você imagina o efeito da carne dentro daquele período, depois do período da carne, que foi o carnaval, para poder queimar de toda aquela, talvez aquela heresia que eles tinham, e toda essa misticismo que tem o credo católico nessa realização, né? Então, a adoração dessa tradição da filosofia bíblica, ela traz esse período. E muita gente hoje agrega isso. Não sabe nem por que estou praticando, porque a igreja fez e porque onde eu frequento está mandando eu fazer. Sabe, é complicado o meu entendimento hoje, como sacerdote espírita, e como sacerdote dentro da minha religião, compreender e agregar esse fato católico. Eu sempre falo que ou você pratica uma coisa ou você pratica a outra. Sabe, não dá para você ficar misturando 1 milhão de coisas dentro da religião. E muita gente começou, eu vejo milhares de coisas da religião hoje no YouTube, grandes pessoas, vejo muitas pessoas inteligentes, sigo até muitas pessoas inteligentes aí, tá? Tem muita gente de parabéns aí fazendo vídeo também, mas é que muita gente consegue agregar um fato de quem iniciou o fato do Candomblé, quem iniciou o bando, misturou, mas se vocês pararem para analisar, a gente vai gravar um vídeo falando por que dessa separação, por que dessa, por que dessa particularidade de tudo se agregar, de tudo se somar de um para outro, Então, nós temos que buscar no entendimento, nós temos que buscar a compreensão e não cair no famoso popular daquilo que se fala e se pratica. O Brasil ainda tem aquele fato antigo do popular, daquilo que vovó fazia, que vovô fazia, eu vou continuar fazendo, porque dá certo. Será mesmo que está dando certo? Você está fazendo uma situação, será mesmo que está dando certo? Se a sua vontade é tanto vencer na vida, primeiro compreende a vida para que você projete lá na frente. Se projete, muita gente se utiliza também da fé alheia, do entendimento, para poder se dar bem por algumas coisas. Então vamos começar a analisar o conceito disso tudo, né? A quaresma ela vem também para separar a carne, né? Alguns protestantes, luteranos, se separam no efeito jejum, Eu conheço o efeito jejum de alguns protestantes da Igreja Católica Protestante Luterana, que são os protestantes cristãos, se separam no jejum também para a limpeza da dedicação da carne, da espiritualização. Eles sabem explicar isso muito bem, o efeito do jejum que eles conseguem. Então, veja que tudo está assimilado ao corpo, veja que tudo está assimilado à filosofia da energética do ser humano como compreensão dessa grande magia, dessa grande egrégora
dessa mistificação da nossa filosofia de vida, digamos assim, da nossa filosofia de exatamente do sagrado que existe, né? E há pessoas que se limitam ao sagrado, mas se limitem ao entendimento maior de tudo isso, se limitem ao entendimento daquilo que realmente é sagrado para tudo isso, né? Família, eu sou Bruno Mota, vou gravar mais vídeos, vamos falar mais sobre muitos detalhes, vamos tentar desmistificar no entendimento e na sabedoria. Não que somos melhores, mas sim pequenos entendedores. Mas na verdade, por quê? Porque na verdade ninguém é dono da verdade, não é verdade? Família Paz Profundo, axé, que seja abençoado, tenha um excelente dia ou noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas que você tenha cabeça aberta, entendimento aberto, mente aberta, raciocínio aberto, para saber a sua direção correta. Eu sou Bruno Mota, grande axé para você.